Não, você não está no podcast errado, você está nos Segredos de Justiça, só que hoje é um programa muito especial, afinal nós estamos completando 2 anos do nosso podcast. Por isso que eu, que fico atrás das câmeras, sou o produtor do programa, hoje estou aqui porque eu vou entrevistar ela, a dona de tudo isso aqui, ela que tem nome de nobreza europeia da Idade Média, afinal, Carla Adriana Comito de Bertone Fregona, ou então só a doutora Carla Fregona. Que prazer ter você no seu podcast, Carla. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Fica à vontade, a casa é sua. Muito obrigada, Vinícius. Já estamos comemorando 2 anos, né? Hoje o cenário está diferente aqui, estamos comemorando. Agradecer, estamos na casa da OAB, né? Casa da Ordem. A nossa estátua, nossa mascote. Sei, tô ansiosa. Eu vou fazer para você então, Carla, a primeira pergunta que você fez para todos os seus entrevistados. E depois aí também, hoje nós estamos gravando com plateia. Com plateia. Tem plateia aqui na Convidados ilustres. Convidados ilustres que passaram pelo nosso programa, que ajudaram a construir esses 2 anos. Mas que não vão passar ilesos aqui, né? Vão passar por aqui também, né? Carla, vou fazer a primeira pergunta que você faz para todos eles. Por que o direito? Meu Deus. Eu não sei te explicar o porquê o direito. Eu sempre pergunto para saber o sentido para as outras pessoas. Mas na minha vida, acho que desde os 6, 7 anos de idade, eu já falava que eu ia fazer direito. Eu já sabia o que eu queria e eu sempre fui daquelas que gostava de ouvir as duas partes para poder intermediar ou defender, enfim. Mas eu sempre soube. Mas eu cheguei num momento acho que, né, hoje no ensino médio, né, que eu me questionei muito que eu ia sentir falta de números, porque eu gostava muito da matemática, eu gostava muito de números. E aí eu fui fazer, junto com o direito, porque eu não abriria a mão do direito, eu fiz administração de empresas. Então eu fazia de manhã direito, à noite administração de empresas e à tarde eu estagiava. Que vida, e viver você não vivia não, né? Como não vivia? Sempre foi estudiosa, Carla? Você é professora, tem livro escrito? Sempre fui muito estudiosa. Eu sempre gostei de estudar. Um dos convidados, o Dr. Marcelo Abelha, você já citou aqui na abertura, fala que ele gosta de estudar. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu tenho prazer de estudar. Eu gosto, se me deixar com um livro estudando, eu vou estar lá feliz da vida. Eu sou muito tranquila. E você é de Santos, né? Eu sou de Santos, nasci, fui criada, me formei em Santos. Faculdade você fez lá também? Eu fiz faculdade, eu fiz em São Paulo, eu fiz uma pós-graduação. Aí eu me casei com um capixaba. Cadê ele? Tá aí? Não chegou ainda não? Ainda não chegou, eu acho. Fregona, médico lá acho de que ainda não chegou. O responsável por ter trazido a doutora Carla aqui pro Espírito Santo. Ele é o responsável. Porque ele falou assim pra mim, ou você vai comigo, né? Ou não vai dar certo. Aí ele veio pra cá, veio pra capixaba já. Carla, na época de faculdade, o que mais te marcou? Olha, o que mais me marcou em época de faculdade... Negativamente, me desculpem os penalistas, as aulas de processo penal. Eu não gostava. Não gostava, mas eu acho que toda a faculdade me marcou muito, porque a gente entra com uma mentalidade, sai totalmente diferente, vive muita coisa na universidade. E como eu te falei, meus amigos confiavam também muito em mim, porque como eu era estudiosa, a gente tinha um grupinho assim, de umas 3 pessoas que eram muito estudiosas e o meu caderno e mais dessas 2 rodava pela faculdade inteira. Então a gente ficava, né? Uma colinha ali você passava na hora da prova? Não, um pouquinho antes de prova, meu caderno ficava... Tem alunos seu aqui. Não, meu caderno... Não, eu não passava cola, não. Eu deixava na portaria do prédio. Porque aí passava tirava cópia, xerox na época, aí devolvia, o outro passava, tirava, e era mais ou menos assim. Como esse é um programa especial,
e você falou aí a gente brincou aqui, ex-aluno seu, eu Uhum. gostaria de chamar algumas pessoas da plateia para participar da nossa entrevista. Então, olha Vambora! só, aqui vai ser tudo ao vivo. Então, os convidados que eu chamar podem passar ali por trás aqui, Entrar sentar por nessa aqui. cadeira aqui. Vamos chamar logo um ex-aluno que foi, acho que é justo a gente começar por ele, porque ele foi o primeiro entrevistado. Lógico, já Vou falou chamar aqui, o vamos atual lá. presidente da OAB do Espírito Santo, Zé Carlos Risque. Presidente, faz o favor. Eu não poderia começar um podcast sem chamar o presidente da OAB, que Presidente foi da meu OAB. aluno, para ser o primeiro entrevistado. Presidente, primeiro, assim, obrigado por receber a gente aqui, deixar a gente gravar aqui na casa do advogado. Tem tudo a ver, né, com o podcast, tá na casa do advogado. Esse espaço aqui é um espaço importante, eu acho que casa com essa ideia de vocês, e sem dúvida alguma é um prazer, eu além de ter sido o primeiro, ser o primeiro a estar aqui, que eu não sabia, inclusive, tá? Não, ninguém Essas sabe. coisas que você tá fazendo com ela, eu também não sabia. Obrigado, Vinícius. Presidente, e o senhor assiste o podcast? Todos, até os da oposição. Interessante que às vezes a gente tem essas ideias também, porque na pandemia eu criei o drive-thru da advocacia. E quem me deu essa ideia foi a oposição, que me reclamou muito as filas, né, as críticas. Então, a oposição, quando ela é feita com sentimento de construção, ela é boa. É ruim os ataques que eventualmente existem, mas a gente ouve muita coisa boa também. Agora, E cria ideias, né? Agora, presidente, eu lembro da sua entrevista, e eu sou o primeiro, acho que eu sou a primeira pessoa a sentar na bancada que não sou bacharel em direito. Eu sou o único que não sou bacharel em direito. Agora, eu lembro que o senhor falou quando o senhor formou de um armário velho que tinha na sala, você falou assim, eu sou advogado raiz, eu não quero móvel bonitinho, não. Como é que foi isso, presidente? Vinícius, na verdade, assim, eu tinha aquele sentimento de que o cliente ele tem que gostar do advogado em essência. Sim. Que não importa se a sala é bonita, se tem um expresso, se tem água, se tem uma água chique, simples. E eu aprendi da pior maneira que não é por aí. Quando vai um cliente muito chique ao meu escritório, muito simples, e ele olha para o lado, olha para o outro e me pergunta, você acha que você tem estrutura para me atender? E aí eu olho para a cara dele e falei, realmente não tenho. Mas o que me passou aquilo ali? Me passou a minha obrigação e meu sentimento de que realmente eu tinha que me adaptar ao momento que eu estava vivendo. Uma coisa é um advogado de 23 anos. Outra coisa é já aos 30 anos, com alguma experiência, você tem que demonstrar a sua estrutura, às vezes, de uma forma a se investir. Como eu sou libanês, a gente vai economizar um pouquinho disso, né? Então, o investimento em arquitetura, em estrutura, em mesa chique, realmente me veio quando eu me vi obrigado. Ou eu ia fechar o escritório, porque os clientes já viam aquilo ali e iam embora, ou eu precisava crescer e eu optei em crescer. Aquele armário de chaves. Você sabe que eu guardo ele até hoje. Presidente, obrigado por participar Obrigado aqui com a a você. gente. Prazer ter o senhor aqui com a gente. Mais 20 anos aí a vocês, 30 anos, muito sucesso. Amém, Tá certo, obrigada. Obrigado. Presidente, agora eu gostaria de chamar aqui, Carla, Ah, o primeiro desembargador do nosso podcast. E foi logo depois que ele tomou posse no tribunal. o último que tinha sido nomeado na época. Ele tinha sido o último nomeado. E ele brincou Pelo quinto constitucional. Depois a gente vai falar um pouquinho de quinto. E ele falou, tô tomando pé ainda no tribunal. E desembargador é difícil, tá, gente? É difícil convidar um desembargador. Nossa, pra gente. participar. Eles são cheios, não posso falar. Aí eu falei, vamos aproveitar que ele entrou agora. Ele é advogado ainda, então ele vem. Doutor Rafael Câmara, por favor, vem aqui conversar com a gente. Aproveitamos, porque a gente, assim, fazer um podcast também é um exercício de resiliência. Porque a gente recebe muito não. Não daquelas pessoas que não querem participar ou que não podem participar. E nesses 2 anos a gente não deixou nenhuma semana, né, Carla? Sem Nenhuma. entrevista Todas com as quartas-feiras, 8 horas da manhã, o nosso podcast está no ar. Então você imagina o desespero do Faça produtor. chuva, faça Começa a ligar, sol. não posso. E aí nós aproveitamos o desembargador Rafael, que estava tomando posse ali no tribunal, falou, vamos aproveitar que ele ainda não tem o vício do tribunal, ele vai falar com a gente. Tem entrevista sem técnico. Foi. E o senhor virou case, porque quando as pessoas me perguntam, como é que eu vou? Eu preciso de terno? Eu falo, ó, tem desembargador que já vem sem É terno. verdade. Espírito jovem, né? Sem técnico. Exatamente. Nós já me mudou um pouquinho. Hoje de terno. Rafael, como é que foi pro senhor participar do podcast? Olha, foi um divisor de águas, na verdade, porque eu acho que esse podcast é um desabafo, né? A gente economiza até na terapia. Porque a gente, são raros os momentos a gente falar do cotidiano, né?
A advocacia tem um cotidiano muito duro, a magistratura também tem um cotidiano muito difícil, né? Os servidores públicos, de forma geral. Então, acho que esse podcast abre as portas para as dificuldades, né, de todas as profissões da área jurídica, sobretudo. Então, eu também sou um assíduo frequentador lá do canal de vocês e acho fenomenal, né? Emocionante, altamente assim, ilustrativo daquilo que é realmente a carreira jurídica. E como é que estão sendo esses 2 anos lá no tribunal? O senhor tinha acabado de assumir quando o senhor foi lá com a gente, né? Espero que bem, né? Como é que estão aí, advogados? Como é que tá? Mas aí já rende mais uma Já rende entrevista mais uma. inteira, né? Eu acho que assim, isso, o quinto constitucional é, de fato, fundamental para o sistema de justiça. É preciso que ele seja cada vez mais estimulado. Eu acho que a OAB faz um excelente trabalho nesse ponto, né, de brigar por essa bandeira. E falava agora com os colegas que vão concorrer, né, de não deixarem de ir para o interior, sabe? É preciso ver a humildade, a dificuldade, sobretudo os mais vulneráveis. Essa campanha também direta do quinto constitucional, sabe? Então, eu acho que dá uma percepção mais humana, tanto para o advogado que participou da campanha, ou como para o advogado que se tornou desembargador. Lembrar que do outro lado da tela, ou do outro lado da mesa, tem um advogado que está passando ali por uma dificuldade emocional, né, muito grande, uma situação de desespero até, tentando transmitir essa angústia, né? Então, eu acho que a eleição do quinto, ela depura muito o indivíduo, né? Eu lembro que na eleição do senhor, quando o senhor foi defender a sua candidatura para o Conselho da Ordem, eu lembro que o senhor falou uma frase, eu não esqueci, que o senhor falou assim, eu já defendi clientes no Supremo, no STF, mas eu nunca estive tão nervoso quanto falar agora para os meus colegas de classe. O senhor falou No conselho. conselho, minha memória tá boa, eu lembro disso aí. Tem razão. Você vê? Por falar em quinto, Carla, vem como candidata, é pré-candidata, disputou a outra, como é que tá aí essa... Pré-candidata, né? A gente ainda tá a gente tá aguardando o tribunal oficiar de fato a OAB, que me parece que vai ser em breve, e o edital. E aí vamos para a campanha. Mudar o interior. Pegou a dica aí já, né? Já sou do interior. Mas é algo muito, muito expressivo, essa aproximação da realidade da advocacia do interior. É muito importante, de fato, porque às vezes a gente não enxerga essas dificuldades que muitas vezes a gente não tem na capital, né? Então é bom. Doutor Rafael, e a história da bicicleta azul? Foi seu primeiro caso, não foi? O primeiro caso, não sei se relevante, mas que acabou me levando a uma advocacia um pouco mais volumosa, né? Eu advogava para uma associação, que é a Associação dos Magistrados, e em dado momento furtaram uma bicicleta de um caseiro, uma barra forte, vermelha, na verdade. E por conta desse furto dessa bicicleta, o presidente da associação à época me chamou, o caseiro processou a Associação dos Magistrados e eu acabei sendo convidado para advogar para a Associação dos Magistrados logo na implementação da Lei 9.099. E foi por conta daquele processo muito singelo, assim, muito simplório, que eu devoltei ali a minha energia de um jovem advogado, que eu continuei na associação e dali as coisas foram, o volume de trabalho foi aumentando, enfim. Então, acho que o advogado precisa ter a humildade também, sabe? Sobretudo aquele que está começando, de aceitar as causas necessárias para alcançar o objetivo possível, né? Querer começar grande, né? Tudo que nasce grande morre cedo, né? Então, é preciso pensar grande, mas agir pequeno, né? A gente tem que pensar, projetar muita coisa, mas dar um passo muito pequeno. Então, essa pequena barra forte, depois até apareceu, né? O segundo risco tem o armário. O armário. Também, símbolo assim, do meu início na carreira jurídica. Agora, Carla, esse é um diferencial também do podcast, né? A gente entrevista presidente da ordem, desembargador,
mas tem muito espaço também para o jovem advogado. Sim. E a ideia do podcast também é inspirar as pessoas. É porque Inspirar. a pessoa, no caso como esse do Dr. Rafael, pensa, poxa, começar pequeno, né? São lições bacanas que o podcast dá, né, Carla? Não, sem dúvida. E a gente acabou trazendo, né, podcast, tanto, a gente falou, desembargador, juízes, os advogados e aquele jovem advogado, de fato, que ainda está começando, mas que também tem suas histórias, suas dificuldades. Pode se inspirar nas histórias dos mais Que clientes. pode, exatamente. Certo, Rafael, muito obrigado. Viu, por participar mais uma vez com a gente aqui. Agradeço, vim de terno agora, devidamente No nosso podcast pode vir sempre como quiser. Obrigado. Muito obrigada. Bem, eu acho que essa longevidade demonstra a capacidade. Obrigada. Tá certo, Obrigada. desembargador Rafael, muito obrigado pela sua participação. Salva de palmas, gente, Rafael. E por falar também, Carla, em jovem advogado, a gente entrevistou muitos jovens, pessoas que estavam Sim. começando. Sim. Agora eu queria chamar uma pessoa para vir para cá, que eu acho que foi uma das mais engraçadas. Aquela da Netflix? Aquela que a vida dela, ela fala que a vida dela dá certo. Raquel, vem pra cá, Raquel. Vem cá, Raquel. Olha, se o podcast tem a palavra perrengue, eu acho que a Raquel... A minha vida A Raquel já foi frentista no estado Tem algumas coisas marcam pra gente, mas a Raquel enfatizava tanto, minha vida é uma série da Netflix E a que entre- Deus gosta de ficar assistindo. tá meio entediada, assim, né? Vou assistir um pouquinho da vida da Raquel. E a sua entrevista já começou engraçado, que foi a gente fez uma época o podcast lá no 38º BI, durante uma casa cor. Isso, durante Você uma veio de casa. lá, veio de salto alto, parou longe pra caramba, me ligou, onde é que eu tô? Aí veio toda... Lá na frente o carro não conseguia subir, aí eu só cheguei na parte, o resto eu subia andando. Aí o Carlinho, eu tô chegando. Ela, mas você tá onde? Tô subindo aqui o morro. Aí o Vinícius, não, pera, fala que eu vou buscar. Eu de salto, subindo, tudo aqui, ela tá chegando. Raquel, Vocês estão vendo, né? Além dos perrengues de advocacia e de trabalho e tudo mais, também a gente tem os bastidores do podcast, né? E da vida. Raquel, fala pra gente qual a importância pra você do podcast, pros jovens advogados, pra galera que tá começando, como é que você vê isso? Eu acho interessante porque, para mim, foi uma experiência nova, né? Eu nunca tinha participado efetivamente de um podcast, depois acabei participando até de alguns outros, mas é interessante para a gente poder passar um pouco da nossa vivência, apesar de ser jovem advogado, todo mundo tem alguma história para contar, e aprender também. Eu assisti alguns outros também, eu venho assistindo as entrevistas, vejo as coisas da vida dos outros e vejo, viu? Não é só a minha vida, que às vezes é uma série do Netflix pra falar. Então, para mim foi bem legal, assim, conhecer e passar a conhecer mais a vida de outras pessoas também, que às vezes a gente olha assim, parece meio distante, mas tá aqui com todo mundo, né? Como todo mundo. Carla, todo mundo tem Exato. história pra contar, né? Eu já ouvi, já teve, Nossa. produzindo, já liguei pra alguns jovens advogados e falaram assim, mas eu comecei agora, não tem história nenhuma pra contar. Não, todo mundo tem. Exatamente. Todo mundo Todo tem. mundo tem história, né, Carla? É, tem gente aí que te falou, né? Tem gente que fala. A gente ouve muito não, é resiliência. Raquel, como é que foi? Lembra daquela história que você, acho que você estagiava no fórum de Fiquei presa em Marechal Floriano, choveu, como é que foi? Você... Fiquei presa, gente. Eu já fiquei presa em Marechal Floriano por um dia inteiro. Eu tive que dormir lá, não consegui voltar para minha casa. Eu estagiava em Marechal Floriano, eu sou de Cariacica, sou nascida em Cariacica. Presidente Risco, tive a honra de ser meu professor. E eu fui estagiar em Marechal Floriano porque, claro, a minha vida tem que ser uma coisa diferente, não pode ser tudo normal. E nessas idas e vindas, né, eu ia de ônibus, Águia Branca, muita chuva, a BR fechou. E aí eu ligava para a PRF, a BR está fechada, não tem a menor previsão de abrir. E não tinha como passar para outro lugar. Falei, o que eu vou fazer? E tinha uma senhora que trabalhava lá, na parte da limpeza e tudo mais, ela, minha filha, vão para casa comigo. Dona Paulina que me acolheu, tenho ela como uma mãe de coração, dormi na casa dela. No outro dia, a BR ainda estava fechada, eu ligava para a PRF, gente, não é possível que eu tenha que passar 2 dias em Marechal sem conseguir voltar para casa. Até que então abriu, ela fez aquele lanchinho bem mãe, né? Pra poder descer. Mas, ó, meus perrengues da vida, né? Primeiro estagiar em Marechal, que já não era muito simples, 1h10 indo, 1h10 voltando. E ainda por cima consegui ficar presa lá por conta de chuva. Mas é isso aí, valeu a experiência. É o glamour da vida É o advogado. glamour da Né? vida do Mas olha aí, os perrengues do advogado do interior também, né? gente, alguma coisa
coisa a gente aprende. Faz, claro, é isso aí. Raquel. E depois desse episódio, quais as medidas para não ficar mais presa com chuva? Eu sou Pedro. Disse assim, vamos lá, ajuda eu aqui. E a Raquel é advogada, é jogadora de hóquei. Então isso é legal também no podcast, né? A gente acaba conhecendo outros lados dos colegas, né? Da vida particular da pessoa, porque às vezes a pessoa olha alguém assim, vê uma imagem, cria uma imagem, né, da pessoa e muitas vezes a pessoa tem um pouco mais para te mostrar. E às vezes você não tem a oportunidade de conhecer pessoalmente, o podcast te dá essa informação. Exatamente. Raquel, muito obrigado pela sua Obrigada. participação aqui. Obrigada, obrigada. Muitos anos desse belo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigado. Valeu, Raquel. Ó, quem não assistiu, eu recomendo assistir todas, eu vejo todos. Mas da Raquel, bicho, se quiser precisar rir, Nos assista. bastidores, Vinícius não se aguentava de Assista lá a tanta história da Raquel. risada. Muito engraçado. Vamos chamar agora uma outra advogada também? Vamos. Doutora Anabela. Doutora Vem pra cá, Anabela. Anabela. Essa advogada raiz, né? Raiz, Inclusive, raiz. teve uma advogada, uma jovem advogada, que agora eu não vou lembrar o nome. Alice, doutora Alice. Doutora Alice, que falou Falou que que aprendeu com ela aprendeu. por telefone. Um dos vídeos mais vistos no TikTok é da doutora Alice contando essa história, que ligava para a doutora Anabela das audiências e a doutora Anabela ensinava o que tinha que fazer na audiência. Ela falou isso, ela falou, eu aprendi a advogar por telefone. Com a doutora doutora Anabela. E tem muitas outras que aprenderam comigo também, na raça lá. Doutora Anabela, o que a senhora achou de participar? A senhora é uma das que estava nervosa, Não falou, gosto, não gosta de falar, e a gente vai de trás para falar assim, né? Frente a todo mundo, né? Nossa, o presidente ama vídeo, ama. E a Raquel já está falando que é para falar no microfone. É, fala mais perto do microfone. Posso ficar atrás dos bastidores. E como é que foi vencer então essa barreira e falar? A senhora foi uma das primeiras também. Foi muito descontraída, gostei muito. Quando A ideia muitos é- casos, né, Em muitos casos. da minha profissão, que não era direito no início. Na verdade, eu queria fazer odonto, não sei onde que eu estava na cabeça. Realmente seria uma dentista, né? Eu com essa minha rapidez, imagina eu querendo arrancar todos os dentes lá. Eu fiquei tentando e entrei no direito, me apaixonei realmente pelo direito. Isso foi uma eterna apaixonada pela advocacia trabalhista. E você foi aqui que partiu, foi da advocacia trabalhista. Foi, a ideia foi E aqui. realmente a advocacia trabalhista tem muitos causos. Muitos. Interessantíssimos. Doutor, e a gente entrevistou advogados de todas as áreas, né, Carla? Todas as Marítima, áreas. criminais. É. Agora, eu acho que os trabalhistas, Tem muito. eu vou falar isso, eu posso falar que eu não sou do ramo do direito, então, perdoe a minha ignorância, eu posso falar. Ah. Mas acho que são os mais apaixonados, assim, né, que falam, eu sou trabalhista, faz questão de dizer, eu sou a trabalhista, raiz, não sei o que. Verdade. É isso, é uma a impressão que eu tive, assim. É essa mesmo. Teve, não sei se foi o doutor Rodolfo que falou que o advogado trabalhista tem que saber de tudo, é um generalista, né, tem que saber de... Chegar já falando é verdade. Porque uma audiência trabalhista parece que você faz, né? Tudo acontece. Tudo acontece. Da hora que- Não, as histórias mais escabrosas, Mirabolantes. mirabolantes, são da trabalhista. Então, os civilistas chegam lá, eles apanham muito. E a gente fica lá vendo que realmente. Lembra de alguma história que a senhora contou pra gente? A história das calcinhas. Das Das calcinhas. calcinhas. Como é que foi a história das calcinhas? Vamos lembrar. Uma patrona e o meu amigo finado, Hugo Martins, que era uma peça raríssima também na Justiça do Trabalho, advogando para empregado doméstico, e uma juíza que é muito polêmica, hoje é desembargadora, era da terceira vara. Olha, ela não vai citar o nome. Era uma juíza que hoje é desembargadora e era da terceira vara. E ela não vai citar. Tem muita gente que não vai saber. O pessoal da Enfim, e aí eu estava na minha defesa. A minha defesa era que a menina lá, empregada, era uma menina era da família, né? Aquela coisa toda, que não tinha aquele vínculo de empregada doméstica. Isso a gente escreve. Mais pertinho do E a microfone. gente Isso. defende, lá na hora é outra coisa. Mas enfim, o papel aceita tudo e a minha tese era essa. Só que aí lá para umas tantas ela virou, doutora Anabela, quem lava as suas calcinhas na sua casa? Eu falei, eu que lavo a minha. As cuecas, eu vou. Não, mas ela que lavava da família. Aquilo, a plateia toda, que a Justiça do Trabalho é fácil, né? As pessoas, é. Todo mundo riu. E ela ficou me falando, assim, eu fiquei falando, isso não é. Eu falei, enfim.
No final, até fiz um acordo, depois de toda uma instrução, acabei fazendo um acordo, mas essa minha calcinha realmente... Marcou. Assim, eu voltei pra ela, eu não lavo as minhas calcinhas. São só algumas das histórias, né, Carla? Algumas das histórias. Algumas das histórias. Carla, e você aprende muito com os colegas durante as entrevistas? Nossa, demais. É demais. Não só a paixão, como sair de determinadas situações, né? Então, eu me emociono muito, eu vibro muito com as histórias e a gente aprende, de fato, com a experiência do outro. São áreas, às vezes, que você também não é acostumado a atuar. Às vezes áreas, exato, que eu não atuo. Recentemente a gente teve um convidado da área, olha eu batendo, da área do direito eleitoral. Toda vez que vai alguém do direito eleitoral é alguma coisa nova. Teve gente empresarial que falou tanta coisa bacana. Então, assim, tem muita coisa que a gente não conhece. Dr. Gabriel, do direito desportivo, né? Aprendi muito com ele. É bem bacana. Tá certo. Anabela, obrigado, viu? Parabéns. Obrigada. Muitos e muitos. E vamos Amém. aproveitar a festa. Vamos aproveitar a festa. Já que a Carla falou no direito eleitoral, esse ano essa turma do eleitoral trabalha pra caramba, né? Ano de eleição. Nossa, não para. Vou chamar o doutor Fernando Dillen, que é do... Cadê, doutor Fernando Fernando Dillen. Dillen? Vem pra cá, doutor Fernando. Direito eleitoral. Doutor Fernando, desde que o senhor deu entrevista pra gente, já surgiu alguma regra nova aí que não pode nas campanhas? Ixi, deve ter surgido. Sempre tem. Mas eu acho que a questão de eleitoral esse ano está cada vez mais, vamos colocar assim, polarizada, né? O que eu acho assim, muito ruim para a democracia. Mas esse ano, depois nós temos que até botar um outro podcast, eu vou contar a minha experiência como criminalista. O dia que eu soltei um deputado. Uau! Tem que ser uma outra conversa. Uau! Pouco polêmico. Tá polêmico isso aqui. O Mafra me deu os parabéns. O Tomero que foi entrevistado também, foi uma entrevista muito legal, Tomero. Mas é uma honra estar com você. Como é que foi participar do programa, doutor? Muito bom. A gente ficou muito bem à vontade com vocês aqui. E muitos eleitoralistas, de fato, falam, né, que ser advogado eleitoral é exatamente você saber trazer a técnica sem, às vezes, se ater muito às questões ideológicas pelo que o seu cliente defende. Sim, sim. Porque senão você acaba vinculando a sua imagem ao que o cliente fala. E muitas vezes você não concorda com nada do que ele fala, mas você tem que defender o que ele, né? Defendê-lo tecnicamente falando, né? E a entrevista no ano eleitoral acaba dando várias dicas, né, para os candidatos, os pré-candidatos, ficarem de olho, né, cara? A gente aprendeu muito nesse ano com essas... Muito. Muitas coisas aí que vieram, acho que de um ano para cá mudou bastante coisa, até por conta da internet, por conta de inteligência artificial, história de fake news e tudo mais. Marcelo Nunes, também outro eleitor Doutor Marcelo Nunes. Falou que tem eleitor que também pode ser preso por propaganda eleitoral. Hoje o conceito de fake news está mudando. Se você me perguntar hoje o que é fake news, eu posso falar uma coisa hoje. No muito podcast difícil. Vai mudar e por aí vai. Certo. Doutor Fernando Dillen, muito obrigado. Obrigado. Prazer. Obrigada. O senhor vem em outras eleições também participar com a gente. Depois da eleição a gente volta para falar os perrengues que a gente passou. Já está convidado. Um podcast depois das eleições. Carla, como é que é a Carla... Palmas do auditório para o doutor Fernando Dillen. Carla, você, além de ter um podcast, a gente sabe o trabalho que dá ter um podcast. Você é advogada, tem o seu escritório, é professora, também universitária, escreve livro, tem 2 filhos. Como é que é a vida da Carla fora do direito um pouquinho? Assim? O que você gosta de fazer quando você não está trabalhando com direito? Gente, minha vida é uma loucura, né? Quando as pessoas falam assim para mim, como é que você dá conta? Eu falo, não dou. Não tem como dar conta, né? A gente vai administrando. Eu gosto muito, eu sempre gostei muito de preservar alguns momentos meus, assim, de cuidado. Então, aquela coisa de viagem, eu adoro viajar, então sempre que eu posso, quando falo, vamos viajar, vamos, minha mala já está pronta, não, né? Tá lá. Às vezes eu gosto de ficar em casa, curtindo meus filhos, minha família, um vinhozinho, um vinho
Eu gosto bastante. Então, assim, eu gosto. Eu não sou uma pessoa que fora do trabalho fico acelerada, aquela adrenalina toda. Não. Eu gosto do sossego, digamos assim, da minha família, gosto de fazer viagem. Claro que a gente se aventura muito, mas eu não sou aquela pessoa que não é sossegada. Então, né? já que você falou, gente, tá parecendo, tá combinado isso. Parece que você fala, a gente tá bate-bola legal. Já que você falou em viagem, nós tivemos a oportunidade de entrevistar 3 secretários de Estado. Deixa eu falar antes de você falar isso. Eu gosto de viajar, mas não chego nem perto do tanto de países que essa pessoa... As pessoas falam assim, Vinícius, você viaja pra caramba. Eu fico todo pavão, né? Eu conheço 20 e tantos países e tal. Aí nós entrevistamos um secretário que ele conhece 186 países, gente. Até sem contar que não todos existe, os cantos do Brasil que a gente nem faz ideia. E hoje ele é secretário de Justiça do Espírito Santo. Doutor Rafael, faz o favor de vir para cá, por favor. Pode passar aqui por trás dali. Doutor Rafael, que inclusive, gente, ele é o policial rodoviário federal mais jovem do Brasil. Ele entrou na Polícia Rodoviária Federal quando não precisava ter curso superior. E aí depois mudou a lei, então esse título é seu, né, doutor Rafael? Esse título é meu. Eu fiz um concurso com 17 anos e ao longo dos 17 anos eu consegui os requisitos do edital. Fiz 18, concluí o 2º grau, tirei a carteira de motorista. Eu eu tinha 18 anos e 3 meses. Nossa, hoje não acontece mais isso. Aí virou 10 anos na Polícia Rodoviária Federal, depois foi para a Polícia Federal, hoje ele é secretário de Justiça aqui do Espírito Santo. E essa onda de 186 países, tem os 6, é 100? Qual país que o senhor não conhece? Falta quantos para dar a volta no mundo? Falta uns 14, 15, por aí. Uau! Gente, eu recomendo a vocês. Um negócio desse. Convida esse homem para tomar um vinho, para um boteco, porque isso tem história para contar. O senhor estava na região ali da Ucrânia quando começou a guerra, né? Com seus filhos ainda. Meus filhos. Foi de férias? Fui de férias, porque eu tenho um pouco... Gente, ele vai de férias para a Ucrânia, ele vai de férias para o Azerbaijão, para Somália, canta assim, né? Essa da Ucrânia foi interessante porque eu levei meus filhos para Moldova, na verdade, e na Moldova, na fronteira da Moldova com a Ucrânia, tem um país que existe, mas não existe, que é a Transnistria. Aí a gente precisa de outro podcast. Nossa Senhora! E aí os colegas do mundo todo, eu tenho muitos amigos ao redor do mundo por causa da Polícia Federal, trabalhei muito com cooperação internacional, e eles, não, cara, não vai ter guerra na Ucrânia. Eu falei, vai nada, imagina se a União Soviética, olha, porque eu fui a União Soviética. Imagina se a Rússia vai invadir. E eles invadiram. E eu estava lá com meus filhos e eu vi os tanques entrando na Ucrânia e falei para meus filhos, testemunha a história. Foi bem interessante. Caramba. É testemunhar a história mesmo. Né? Na Polícia Federal, o senhor trabalhou com muitas operações de combate ao tráfico de pessoas, né? Como é que foi isso? Tráfico de pessoas, tráfico internacional de drogas, evasão de divisas, cybercrimes. Eu trabalhei em 40 países. 40 países. 40 países. Teve um que o senhor prendeu que vai virar série da Netflix mesmo. Esse é real, tá? Esse é real. Ele prendeu um cara que vai virar série da Netflix lá no Rio Zambésia. Aí eu fiquei orgulhoso, que eu falei, o Rio Zambésia eu já fui. Na Zâmbia, entre Zâmbia e Zimbábue. Essa operação é bem interessante, porque, dentre outros aspectos desse criminoso, atribui-se a ele a criação da Bitcoin. E seria por esse fato que, após a prisão dele, não existem mais bitcoins mineradas. Para quem entende um pouco de blockchain, o pessoal não do direito, né? Esse universo aí no direito. Atribui-se a ele. Então, essa operação já foi escrita em 2 livros, né? E estão negociando aí para publicar, para fazer realmente uma série na Netflix. Doutor, então uma pessoa com essa experiência internacional que o senhor tem, tanto trabalho, já deve ter dado muita entrevista, que o senhor achou de participar do Segredos de Justiça? Olha, esse é o ponto. Eu sou muito grato à professora Carla Fregona, porque na verdade eu fiz minha carreira toda no bastidor, eu era um oficial de inteligência. Eu passei a vida inteira escondido. E aí eu venho para a Secretaria de Justiça e preciso me comunicar. Falava com uma das advogadas, que está aqui, a doutora Flávia, da necessidade da gente bem se comunicar com a sociedade capixaba. Então, na verdade, a doutora Carla Fregona, ela faz a conversão. Eu sou um cristão novo. Eu saio dos bastidores da Polícia Federal para me tornar um secretário de Estado que precisa bem se comunicar com a sociedade capixaba. E foi lá.
Foi lá o meu primeiro momento, que eu tinha 2 ou 3 dias, eu era secretário de Estado. Legal. Recebi esse convite maravilhoso, né, e adorei a experiência. Gostei tanto que vou montar um para nós na Sejus. Olha que legal. Spoiler aí. Inclusive, os microfones são iguais. Que legal. Que legal. Porque realmente é uma proposta de comunicação muito interessante. Muito interessante. Que bacana, obrigado. Rafael, olha, eu tem que fazer agora um podcast só sobre viagem, né, com o doutor Rafael, porque é muita história pra contar. Esqueceu direito um pouquinho. Rafael, obrigado pela gentileza, viu? Eu que agradeço, desejo, professora, que você tenha um sucesso esplêndido, além do que já tem com esse podcast maravilhoso. Obrigada. E eu volto quantas vezes for convidado. Obrigada. Obrigado, secretário. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Carla, vamos chamar mais um. Vamos chamar mais um que é um dos campeões também de acesso. E que também já viajou bastante. Ah, é? Já Doutor Marcos Aurélio, vem pra cá, doutor Marcos. É um dos recordistas também. Acho que ele tá só atrás do Baca, né? Nas visualizações. Não sei. Acho que tem a Bárbara A também. Bárbara, mas tá ali. Top 5. Tudo bem, doutor Marcos? Tudo bem. Tudo jóia? E como é que foi Fala. participar do podcast? Maravilhoso. Como é que você conseguiu tanta visualização assim? Acho que é a vida da minha mãe. Ele sempre falava isso pra mim. Gostou de participar? Foi tranquilo? Já tinha dado entrevista antes? Algumas mais assim no podcast foi a primeira. E rendeu, né? Rendeu, né? Vai ter um papo um tempão. Quantos países você já conhece? Não chega nem perto. Essa pergunta é horrível fazer depois de falar com o Rafael, né? Uns 20 e poucos. Mas você já rodou bastante com a 20 e Marinha? poucos países é bastante. O senhor também foi oficial da Marinha, não foi? Foi. Então, Chegou a agora ser mais capitão uma. dos portos Capitão aqui. dos portos. Como é que foi essa migração, Marinha, Direito, foi tudo junto? Como é que foi isso? Bom, eu comecei a fazer o curso de Direito quando eu estava na Marinha. A ideia era ir para o lado do direito eleitoral. Não conheço nada de direito eleitoral. Só tinha um amigo que falava assim, olha, é muito bom porque você não tem trabalho todo dia, tem sempre um prefeito que precisa fazer alguma coisa, acertar, e você faz isso e... Esse pessoal do eleitoral só trabalha de 2 em 2 anos, né? Aí eu falei, pô, vou fazer direito eleitoral. Mas eu vim aqui para o Estado, para ser capitão dos portos. Aí descobri um outro direito, qual eu me afeiçoei mais, enfim. Conheci a doutora Carla, excelente palestrante, professora, e poxa, e mais outros luzes do direito marítimo, eu falei, poxa, é isso aí que eu quero. Então, Mais uma que eu esqueci de colocar naquela lista. A gente também entrevistou um capitão dos portos. Exato. Carla, você é muito ligada ao direito marítimo, né? Como é que... Você tem um livro e é uma referência, né, comandante? Vou chamar de comandante dos portos. como eu estudei, doutor. É doutor, comandante. Então, teve um evento recentemente de direito marítimo e todos falaram que estudaram pelo livro da doutora Carla. Sim. Foi. Eu até fiquei bastante emocionada. Mas a verdade, Vinícius, é que na época que eu comecei a atuar, eu vivi em sebos, atrás de livros de direito marítimo. Não tinha livro de direito marítimo. E como eu falei, eu sempre fui muito estudiosa. E já na faculdade, eu gostava dessa área, que é a partezinha do Código Comercial, que sobreviveu ainda, né? Alguns artigos aí do direito marítimo. E de tanto estudar, eu falei, eu vou escrever um livro. E foi assim que nasceu o Teoria e Prática do Direito Marítimo, e foi realmente um percursor dessa nova geração do direito marítimo. Legal. Virou referência mesmo. Tá certo. Comandante, doutor, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Parabéns aos dois. Obrigada. Os presidentes que continuam com mais 20, 30 anos. Tá certo. Muito obrigado. Doutor Marcos Aurélio, comandante dos portos. Carla, tá chegando no final da entrevista. Vamos para aquele bate-pronto que você faz com eles? Nossa senhora, vamos ver o que você vai me perguntar. Você vem, tem o pessoal fica mais nervoso com essa hora. Já tô ficando Vamos ver se você vai rapidinho assim, rapidinho. Vou falar. Direito é? Vida. Justiça é? Merecimento. Quando a liminar chega sexta-feira, 5 horas da tarde. Você chora e cumpre, né? Fazer o quê? Alvará é? Dinheiro no bolso. Direito nas redes sociais. Importante, mas com cuidado. Podcast, comunicação. Excelente. Diversão, né?
E aprendizado. Quinto constitucional. Equilíbrio. OAB. Parceira. Tá certo, mandou bem, mandou muito bem. Pessoal, muito bem. Já deu a nossa hora, estamos na Já média de deu, 40 minutos. porque a gente não gosta. Uma das coisas que eu falei, eu não quero podcast de 2 horas. Eu Nossa. quero sempre podcast de 40 minutos. Meia hora, ali. 40 minutos, estamos na média, estamos certinho, ó, 40 minutos. Muito Carla, bem, conduziu muito bem. Carla, foi um Vinícius. prazer te entrevistar no seu podcast. Então você que está em casa, a partir da semana que vem, a Carla volta para a bancada, eu Exato. volto o bastidor. Não esqueça de seguir o nosso canal. Seguir, compartilhar, Se inscrever, contar sua história. Ativa o sininho lá, que toda semana entra uma história nova. Divulgue para seus amigos. E quem sabe um dia você vai estar aqui com a gente no Segredos de Justiça. Comemorando mais 2, um 3, 4, 5 anos. Valeu? Valeu. Parceira. Obrigada, Vinícius.